capítulo 9, ainda sobre álgebra, e agora a gente vai trabalhar a função quadrática, que é também chamada de função de segundo grau, e tá aqui no capítulo 9, já botei. E o importante é você saber que toda função tem sua fórmula, digamos assim, genérica, e da função quadrática ou de segundo grau é dessa forma: f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Essa é a forma genérica da função quadrática, que também é chamada de função de segundo grau, certo? Não sei se vocês lembram que a de primeiro grau era f de x igual a x mais b. Essa tem que ter o terceiro termo, né? E com o quadrado, por isso que ela é chamada também de segundo grau, porque o grau aqui é do segundo, já que tem esse expoente 2 na variável, certo? Essa seria a forma algébrica para toda função quadrática, que também é chamada de função de segundo grau, certo, gente? Vamos agora começar com essa questão aqui, né? Eu quero que você encontre o valor de f de x para que f de x seja igual a zero. Olha só, eu sempre disse a vocês em quando eu expliquei função polinomial de primeiro grau, eu sempre expliquei a vocês que o x era domínio e que o y era imagem. Mas eu sempre falei também que f de x é igual a y. Então, f de x, assim como o y, representa a imagem da função, tá? E eu estou dizendo aqui que para essa função quadrática, f de x é igual a zero. Eu estou dizendo a vocês que a imagem dessa função é zero, tá? Então, se a imagem é zero, você vai pegar a função como um todo, que é x ao quadrado mais 3x menos 10, e vai igualar a zero, né? Se eu dissesse que f de x era igual a 6, eu queria dizer que a imagem seria 6. Aí você teria que igualar isso aqui a 6, certo? A gente iguala a função à imagem, né? Porque na verdade a imagem é o valor de y, ou seja, f de x. Então por isso que a gente vai agora descobrir. Na verdade, eu vou descobrir o valor de x, né? Eu vou descobrir o domínio nessa questão aqui, certo? Então, como é uma equação de segundo grau, né? A gente vai determinar o valor de A, valor de B, valor de C, tá? O valor de A é o 1 oculto que está ali, grudado ao x ao quadrado. O valor de B é o que está grudado ao x, que é o 3. E o valor de C é esse que não tem variável, menos 10, certo? Para resolver essa equação, a gente vai fazer a forma de Bhaskara, que eu vou dividi-la em duas partes. A parte do delta é a parte do x. Isso vocês devem saber, que acho que do nono ano, estudou o ano todo isso aí. Delta igual a b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. E aí a gente vai substituir, é praticamente um valor numérico, a gente vai trocar a letra pelo número correspondente. O valor de b é 3, vai ficar 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 10. Delta igual a 3 ao quadrado, 9, menos com menos dá mais, 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40. 40 mais 9, 49, tá? E aí agora a gente vai para a parte do x, a segunda parte da fórmula, que a gente pode inclusive misturar, fazer uma fórmula só que ela fica muito grande, fica grandona, então eu prefiro dividi-la em duas partes, que eu acho que didaticamente fica melhor para resolver. A segunda parte é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Primeiramente a gente usa de delta para descobrir esse delta, e você percebe que o delta está na fórmula de x, né? Ele tá, quer dizer, um está dentro do outro, na verdade. E aqui vamos lá. X é igual a menos com mais, vai ficar menos 3, mais raiz de delta, o delta é 49, bota aqui 49, 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Continuando, x é igual a menos 3, aqui tem mais ou menos, né, gente? Mais ou menos, a raiz de 49 é 7, embaixo 2 vezes 1, 2. Por que essa fórmula de Bhaskara tem dois sinais aqui no meio, mais e menos? A gente vai usar o mais para fazer o x uma linha, ou x1, e o menos para fazer x duas linhas. Então vai ficar assim, x', menos 3, mais 7 sobre 2. Menos 3 mais 7 vai dar 4, 4 por 2 vai dar 2. Então a primeira raiz, o primeiro elemento do domínio, o valor de x, no caso, é 2. Aí vem o segundo domínio, que eu vou chamar de x duas linhas, que vai ser menos 3, menos 7 sobre 2. Menos 10 sobre 2, que dá menos 5. Pronto. Esses valores, 2 e menos 5, correspondem ao domínio dessa função, tá? 2 e menos 5. Certo, gente? Vamos agora para a próxima. Isso era justamente para achar os elementos do domínio, que tinha como imagem o zero.
A imagem era zero. O que é que eu encontrei? Eu encontrei valor de x, 2 valores para x. E por que eu encontrei 2 valores? Por que eu não encontrei um valor só? Porque o meu delta é 49, é um delta maior de que zero, é um delta positivo. Então, toda vez que eu tenho um delta maior de que zero, eu vou ter sempre 2 raízes diferentes. Por isso que eu encontrei 2 raízes diferentes. Uma delas 2 e a outra menos 5, tá? Por conta do delta. Delta maior do que zero, delta positivo, eu sempre terei 2 raízes diferentes, 2 raízes distintas, certo, gente? E vamos seguir, né? Vou apagar aqui, a gente continua com a próxima questão, que é uma questão que vai ter relação com o discriminante, né? Justamente com o delta. Veja aqui, observe aqui. Pronto. Quando eu falo relações entre os coeficientes e as raízes da equação de segundo grau, a gente vai ter aqui esses deltas todos, que na verdade, sempre que a gente usa um probleminha com eles, a gente diz que é problemas com o discriminante, porque o delta é o discriminante. E nesse caso, a gente tem 4 situações do delta, tá? A gente tem um delta igual a zero. Quando o delta dá zero, você vai ter 2 raízes iguais, idênticas. Vamos supor, se x1 você encontrar 4, x2 vai ser 4 também. Toda vez que o delta for zero, você terá sempre 2 raízes iguais, que é o mesmo que uma raiz só, é o mesmo que uma raiz única, tá? No delta maior que zero, a gente tem 2 raízes distintas, né? Que essa questão anterior que eu acabei de fazer, o delta deu 49, ou seja, aquele delta é maior do que zero, 49 é maior que zero. O que foi que eu encontrei? Eu encontrei 2 raízes diferentes. Um resultado para x linha, outro resultado para x duas linhas, tá? Então, toda vez que o delta for positivo, que o delta for maior do que zero, eu terei 2 raízes distintas, 2 raízes desiguais, tá? E tem também delta maior ou igual a zero. Quando fala maior ou igual a zero, são 2 raízes reais, não importa, são 2 raízes reais e pronto. Não precisa dizer se é diferente, se é igual, são simplesmente 2 raízes reais. E por fim, a gente tem o delta menor que zero. Delta menor que zero, gente, é quando o delta dá negativo. Não sei se vocês lembram no ano passado, no nono ano, que vocês trabalharam muito equação de segundo grau e também até introduções de função de segundo grau. Vocês viram o seguinte, que toda vez que você encontrava um delta negativo, o que é que você fazia? Você parava de fazer. Por quê? Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Aí você colocava que a solução era conjunto vazio. Por quê? Porque você se deparou com delta negativo, com delta menor do que zero. Então, quando eu falo que delta é menor que zero, eu estou me referindo a um delta negativo, por exemplo, menos 9. Né? O que é que você faz quando você se depara com raiz negativa, com um delta negativo? Você simplesmente esquece. Você para de resolver, porque não tem raiz quadrada de menos 9, nem de menos 16, nem de nenhum número negativo, né? E aí você para e você responde simplesmente que a solução daquela equação vai ser conjunto vazio, tá? Então, toda vez que o delta for negativo, a gente diz que o delta é menor do que zero. Então, nesse caso, não vai existir raiz real de jeito nenhum. Não possui raiz real, certo, gente? Era isso que eu queria só chamar a atenção. E quem está acostumado a responder, a calcular essas equações de segundo grau, o tempo todo se depara com deltas positivos, deltas negativos e deltas nulos. Então, o tempo todo você percebe o que acontece com essas raízes, sabe? Você vai perceber se são diferentes, se são iguais, entendeu? Se não tem raiz, por exemplo, quando o delta for negativo, não vai ter raiz, né? Que ele vai ser menor do que zero, certo? Então, menor do que zero, a gente sempre lembra que os números menores que zero são os números negativos, tá? Então é isso. Aí aqui, isso que eu queria explicar, na verdade, aqui, por exemplo, eu quero que você descubra o valor de K, novamente, eu já fiz a questão para achar o valor de K, só que aqui, essa questão, ela está ligada ao discriminante, ela tem relação direta com o discriminante. E como é que você vai saber? Eu te expliquei 4 tipos de deltas. Aí você vai dizer, mas para que delta eu vou usar aí? A própria questão já é autoexplicativa. A própria questão vai te dar a dica de qual delta você vai usar. Então observe. Determine quais os valores de K para que a equação 2x² mais 4x mais 5k tenha raízes reais e distintas. Gente, raízes reais e distintas. Foque nessa frase. Raízes reais e distintas. Raízes reais e distintas é a mesma coisa que raízes reais e diferentes. E também desiguais, que dá no mesmo. Toda vez que eu falo em raízes distintas, ou raízes diferentes, ou raízes desiguais, eu estou me referindo ao delta positivo. Eu estou me referindo ao delta maior do que zero, certo? Delta maior do que zero.
Porque as raízes são distintas, as raízes são diferentes. E a gente obtém isso quando a gente tem um delta positivo, quando a gente tem um delta maior do que zero. Então você bota delta maior que zero. Presta atenção, se tiver que usar maior que zero e você usar igual a zero, já era. Se você usar outro delta que não seja esse, para essa circunstância, vai estar errado. Aqui disse claramente que queria raízes diferentes, raízes distintas. Então, raízes distintas é delta maior do que zero. Aí aqui vamos fazer o seguinte: b ao quadrado menos 4ac. Essa é a fórmula de delta, do discriminante, maior do que zero. Outra coisa importante, determinar quem é A, quem é B e quem é C. Vamos lá, a equação está aí, você vai determinar quem é A, quem é B e quem é C. O valor de A é o 2, que está aqui grudadinho no x ao quadrado. O valor de B, 4, que está grudado no x. E o valor de C é 5k. 5k. Gente, cuidado, a variável principal aqui é x. Então, esse 5k aqui, ele vai entrar justamente como valor de C. Cuidado para não se atrapalhar, achar que o valor de C é apenas o 5. Não, o valor de C, nesse caso, é 5k, porque o k é uma letra, digamos assim, secundária. A letra principal, que é o x, tá ali reservado. Vamos lá, quem é B? 4, vamos trocar. 4 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é 5k. Aí você continua. É bom você sempre colocar esse maior que zero para você não cair na tentação e de repente botar igual a zero. Porque se você sabe que para essa situação o delta tem que ser maior que zero, e se você usar um outro delta, se você mudar esse sinal até às vezes de forma inconsciente, a questão vai toda por água abaixo, a questão vai ficar errada, certo? Então aqui substituindo, valor de A 2, valor de B 4, valor de C 5k, trocando na fórmula de delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, vamos resolver esse daqui, 16, 4 ao quadrado 16, menos com mais dá menos, 4 vezes 2, 8, vezes 5, 40, 40k maior que zero. Mantenha esse maior que zero para não correr o risco de errar. Agora vamos separar o que tem k para um lado, o que não tem k para o outro lado. Continua menos 40k maior, mais 16 que passar para cá, menos 16, certo? Aí o que acontece? Cuidado, quando a variável é negativa, a gente vai fazer o jogo do menos 1. Agora observe aqui, quando a gente faz esse jogo do menos 1, a gente troca o sinal de tudo, inclusive o sinal de maior. Depois do jogo do menos 1, ele vai virar, ele vai ficar menor. Então, menos 40k vai ficar 40k, o sinal de maior vai ficar menor, e o menos 16 vai virar 16, 16 positivo. Aí fica k menor que 16 sobre 40. K menor, dividindo aqui por 4. Aliás, vamos dividir logo por 8, né? Vamos dividir logo por 8. Ambos dividem por 8. 16 por 8 dá 2. 40 por 8 dá 5. Certo? Então, essa é a resposta dessa questão aqui. Uma questão que fala em raízes distintas, que é o mesmo que raízes diferentes, certo? E aqui a gente só precisava achar o valor de k. Descobrimos que k vale... K é menor que 2 quintos, porque a gente simplificou 16 40avos por 8. 16 por 8 dá 2, 40 por 8 dá 5. E assim essa questão sobre o discriminante ficou encerrada. Espero que vocês tenham entendido. Vamos para a próxima. Pronto, vamos tratar agora de soma das raízes. Então, para a gente responder soma das raízes, a gente não tem que fazer Bhaskara, encontrar as raízes x1 e x2 para depois somar. Existe uma fórmula que torna tudo mais prático. E a fórmula da soma é menos b sobre a. Então, por exemplo, você bota aqui x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Né? Eu quero saber qual é a soma das raízes dessa equação. Eu não tenho que fazer Bhaskara para depois somá-las. Não tem necessidade. Para isso existe a forma de soma. A soma diz que x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. Eu posso muito bem usar soma menos b sobre a. E aí é o seguinte, o valor de a nessa equação é 1, o valor de b nessa equação é menos 5, que é o que está colado no x, e o valor de c é 6. Então, usando essa forma menos b sobre a, vai ficar menos 5, 5, o a é 1, 5 por 1, 5, pronto. Eu não tenho que fazer Bhaskara, eu não tenho que seguir aquele caminho grande, enorme, para chegar nas raízes e depois somar. Se eu uso essa fórmula, menos b sobre a, eu já acho simplesmente a soma, certo? Facilmente, né? Sem ter esse trabalho longo, desnecessário, no Enem, você não tem tempo de ficar fazendo Bhaskara o tempo todo. Se eu quero a soma das raízes e eu sei que eu consigo descobrir a soma usando a fórmula menos b sobre a, então eu vou direto ao ponto e encontro a soma. Nesse caso, a soma ficou 5 sobre 1, que ficou 5, então tá tudo ok, certo? Essa é a soma.
Eu vou passar para a próxima questão, vou manter essa daqui, porque eu vou aproveitar para fazer o produto. A próxima questão vai tratar de produto, né? Aqui foi sobre produto. Pronto, produto das raízes. Ou seja, é como se você encontrasse as raízes, que a gente chama de x1 e x2, e você multiplicasse. Produto é multiplicação. A forma de produto, gente, produto é C sobre A. E aproveitando essa equaçãozinha aqui, bonitinha, que já está prontinha, quem é o valor de C? 6. Qual é o valor de A? 1. 6 por 1, 6. Então pronto, temos aqui, né, da mesma equação anterior, o produto sendo 6 e a soma sendo 5, né? Uma vez que produto é C sobre A, o valor de C é 6 e o valor de A é 1, 6 por 1, 6. Pronto, resolvido, tá aí certinho, né? A parte de produto das raízes, certo? Vamos seguir, vamos ver se a próxima a gente pode ainda aproveitar essa equação, vamos ver. Podemos, por que a gente pode? A soma dos inversos. Quando eu falo soma de inverso, qual é o inverso de x1? 1 sobre x1. Qual é o inverso de x2? 1 sobre x2. Por isso que a gente fala em soma dos inversos, tá? Mas essa soma dos inversos você encontra facilmente quando você tem a soma e o produto. Se você tem a soma e você tem um produto, você praticamente já tem em mãos o resultado da soma dos inversos. Então eu estou aproveitando, por quê? Porque eu tinha dado essa equação, certo? Eu continuo com ela, eu usei essa equação para fazer a soma das raízes, eu usei essa equação para fazer produto das raízes e estou usando a mesma para fazer a soma dos inversos. Porque qual é a forma da soma dos inversos? Simplesmente S sobre P. Então, eu já tenho S, que é 5, e já tenho P, que é 6, então vai ser muito fácil, muito prático. A soma dos inversos, a soma dos inversos é soma sobre produto, e para essa equação eu já tenho uma soma, que foi 5, e o produto, que foi 6, pronto. Essa daqui é a soma dos inversos, resolvido. Simplesmente tendo em mãos a soma, tendo em mãos o produto, né? Então a gente consegue fazer a soma dos inversos, porque de forma bem prática, a fórmula para a soma dos inversos é S sobre P, soma sobre produto. Basta que você monte a fração e tá tudo certo. 5/6 seria a resposta da soma dos inversos, certo, gente? Vamos ver se de repente o próximo a gente ainda consegue aproveitar isso, né? A gente já tratou de soma das raízes, tratamos de produto e agora acabamos de fazer soma dos inversos. Vamos para a próxima? Também podemos, já que a gente tem soma e produto. Vamos fazer o seguinte, eu vou só mudar para dar uma variada, né? Porque toda hora x ao quadrado menos 5x mais 6 já enjoou, vamos mudar. Vamos fazer outra para não ficar nessa mesmice. Bom, aqui soma dos quadrados das raízes, por isso que tem x1' ao quadrado mais x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Isso aí é simplesmente a soma dos quadrados dessas raízes. Dada a equação, x ao quadrado menos 6x mais 8, vamos lá, vamos tentar fazer isso aqui, certo? Esta é a equação que a gente vai usar como modelo, né, como parâmetro. O valor de A é 1, o valor de B é menos 6 e o valor de C é 8, tá? Vamos fazer como a soma dos quadrados dessas raízes. Essa é a parte principal. Soma ao quadrado menos 2 vezes P. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer a soma, vou fazer o produto e vou substituir na fórmula. E aí eu vou estar encontrando a soma desses quadrados dessas raízes. Né? Vamos lá. Soma, de forma rápida, menos B sobre A. Produto, C sobre A. Menos 6, 6. O A, 1. 6 por 1, 6. Produto, C, que no caso é 8, sobre A, que ainda é 1. 8 por 1, 8. Temos aí a soma valendo 6 e o produto valendo 8, tá? O que eu faço agora? Eu quero a soma dos quadrados dessas raízes. Você joga nessa fórmula. S ao quadrado menos 2P. Olha que coisa linda. A soma foi 6. 6 ao quadrado menos 2 vezes P, o P é 8, certo? O P está aqui preparado, 8. 6 ao quadrado, 36, 2 vezes 8, 16, 36 menos 16, 20. Pronto, essa daqui é a resposta.
da soma dos quadrados das raízes, gente, certo? Sempre a gente vai ter que fazer a soma e o produto separado. Se você faz a soma e o produto separado, você consegue agilizar muita coisa e você consegue avançar, né? São questões que envolvem, na verdade, memorização de fórmulas, né? Que aí, na verdade, acaba uma dependendo da outra também. Porque, por exemplo, aqui a soma dos quadrados das raízes precisou que você tivesse como pré-requisito fazer a soma e o produto das raízes da equação, certo? Vamos continuar. Soma dos cubos. Vou aproveitar essa de novo, tá? A soma dos cubos é você pegar x1 ao cubo mais x2 ao cubo, né? Então a soma dos cubos tem essa fórmula, que é a soma ao cubo menos 3 vezes p vezes s. A fórmula é essa daí, certo? Vamos circular melhor. Vamos aproveitar essa mesma equação, tá? Vamos aproveitar a mesma equação, aproveitando também a soma e o produto, que já estão aqui prontinhas, né? Isso aqui é a fórmula para você encontrar a soma dos cubos das raízes, certo? Mas antes de mais nada, sempre lançando mão de encontrar primeiro a soma e o produto, para depois substituir, tá? Aqui, soma elevado ao cubo, menos 3 vezes o produto, vezes a soma de novo. Então, nessa fórmula aparece soma duas vezes. Uma elevada ao cubo e a outra multiplicando pelo produto e pelo 3 negativo, tá? A soma foi 6, então aqui você vai botar 6 ao cubo. Menos 3 vezes o produto foi 8, bota aqui, troca o P por 8. E a soma de novo por 6, tá? Ó, soma ao cubo, a soma foi 6, 6 ao cubo. Menos 3 vezes o produto, cadê o produto? 8, troca o P pelo 8. E de novo aparece soma para você trocar pela soma. Então, a soma novamente 6. 6 ao cubo, 6 vezes 6, 36, 36 vezes 6, 216, aqui dá 216, que é o resultado de 6 ao cubo, só conferindo, 6 vezes 6 vezes 6, 36 vezes 6, 216 mesmo, né? Menos, aqui ó, 3 vezes 8, 24, 24 vezes 6, 6 vezes 4, 24 vai 2, 144, tá vendo? 3 vezes 8, 24, 24 vezes 6, 6 vezes 4, 24, com 2, 6 vezes 2, 12, 2, 14, 144. E aí vamos diminuir 216, menos 144, 4 para 6, 2, 4 para 11, 7, 72. Então a resposta aqui vai ser 72, certo? 72 corresponde à soma dos cubos das raízes, certo? Então, tudo certinho. Vamos para a próxima questão, que é outra relação aí, talvez média aritmética, ou média geométrica, ou média harmônica. Eu acho que é o que falta, né? Pra gente fechar essa parte desse conteúdo e finalizar, certo, gente? Média aritmética, não disse? Média aritmética das raízes. Muito fácil, muito simples. Eu vou fazer outra para dar uma arejada, para dar uma mudada, tá certo? Quando a gente fala em média aritmética, o que é média aritmética? Quando a gente vai fazer a nossa média, você quer fazer a sua média de matemática, você pega as notas, né? As duas notas do bloco de 10, soma e divide por 2 e você vai ter uma média, tá? Então isso é uma média comum, uma média aritmética, tá? É possível também se perguntar sobre a média aritmética das raízes de uma equação, tá? Que nada mais é, na prática, que você encontrar essas raízes, x1 e x2, somá-las e dividir por 2. Né? Mas como a gente está evitando o transtorno de ter que estar o tempo todo resolvendo fórmula de Bhaskara, então as fórmulas estão aí justamente para dar essa alavancada, para dar essa adiantada. Então aqui, por exemplo, aqui eu gosto de botar um traço aqui em cima, só que eu não consegui fazer isso no PowerPoint, tá? Para diferenciar esse x com tracinho é justamente média aritmética. Tentei colocar, não coloquei, falei, vou botar lá de piloto, tá? Então aqui, esse x com tracinho em cima representa a média aritmética. E você descobre a média aritmética, gente, não desse jeito tradicional, ó, que é o jeito tradicional seria encontrar as raízes, x1 e x2, somá-las e dividir por 2, igual a média da escola. Mas não tem necessidade, né? A gente está fugindo da Bhaskara, a gente está fugindo da forma de Bhaskara, a gente quer praticidade. Então aqui, a média aritmética é a soma dividida por 2, simples assim. A gente faz a soma, porque isso daqui nada mais é que a soma, gente. O que é x1 mais x2? Isso aqui é a soma
soma das raízes, entendeu? Então, por isso que a fórmula tem todo sentido. Basta você achar a soma e dividir por 2. Fazendo isso, você está achando a média aritmética das raízes da equação de segundo grau, tá? Deixa eu botar aqui, 4x² menos 10x mais 20 igual a 0. O que eu vou fazer? Vou fazer simplesmente assim. Vou fazer a soma. A soma a gente sabe que é menos b sobre a. Faz a soma, né? Menos com menos 10 vai dar mais 10 sobre a. O a é quanto? O a é 4. O a é o que está colado no x². Então a soma ficou assim, ó, 10 quartos, que a gente pode dizer que é a mesma coisa de 2,5, né? 10 dividido por 4 vai dar 2,5, tá certo? Pronto, isso aqui é a soma é 2,5. Mas calma que eu ainda não respondi, eu quero a média aritmética. A média aritmética, que é esse x com esse traço em cima, é igual à soma, que no caso é 2,5, 2,5, sobre 2. Então basta pegar esse 2,5 e dividir por 2, vai dar simplesmente 1,25. Pronto, essa é a média aritmética das raízes dessa equaçãozinha que eu acabei de criar para vocês, certo? Vamos seguir, né? Que tá bem interessante essa parte desse assunto, bem rápido, bem prático. Vamos seguir para a próxima questão. Média geométrica. Vamos lá, a média geométrica é a raiz quadrada do produto, né? Deixa eu apagar aqui, que aqui foi para dar anterior, para não confundir. Eu tentei fazer uma raiz quadrada, tá, gente? Ficou feia a raizinha, mas eu quis dizer o seguinte, G é igual a raiz quadrada do produto, certo? Como assim G é igual a raiz quadrada do produto? Ué, você vai fazer o produto das raízes e tirando a raiz desse produto você acha a média geométrica, certo? Porque o primeiro que a gente fez foi média aritmética, agora média geométrica. Vamos lá. Vamos pensar aqui. X ao quadrado menos 6x mais 9 igual a 0. Né? A gente tem como valor de A aqui 1, valor de B menos 6 e valor de C 9. Esses são os valores de A, B e C, os coeficientes dessa equação de segundo grau, dessa função de segundo grau. Aí é o seguinte, para encontrar a média geométrica basta achar a raiz do produto. Então pronto, eu tenho uma equação, vou resolver aqui produto. Produto, do jeito simples e fácil, produto é C sobre A, o C é 9, o A é 1, que está aqui oculto esse 1, 9 por 1 dá 9, beleza. O produto deu 9, produto das raízes, mas eu não quero o produto nesse momento, eu quero a média geométrica, que eu chamei de G, simples. G é igual à raiz do produto, o produto por sua vez é 9. Quanto é a raiz de 9? 3. Então pronto, a média geométrica aqui é 3, simples assim, certo? E vamos agora para, salvo engano, eu acho que é a média harmônica, tá? Vou apagar aqui. E vamos para a média harmônica dessas raízes. Média harmônica, chega aí. Maravilha! Vai super quer aproveitar isso aqui, gente. Vai aproveitar demais essa equação, não usar a mesma. Olha só. A média harmônica é representada pela letra H. E a fórmula para você chegar a essa média harmônica, você vai multiplicar o produto dessas raízes por 2 e dividir pela soma dessas raízes. Então, olha só, vamos fazer aqui soma de novo, menos B sobre A, e produto C sobre A. Menos com menos vai dar mais, são mais 6, o A é 1, 6 por 1, 6. O produto é C sobre A, o C é 9, o A é 1, 9 por 1 dá 9, pronto. Estamos aqui na nossa frente, a soma e o produto. Agora vamos para a média harmônica, que é o que me interessa nesse momento. Média harmônica é 2P sobre S. A média harmônica é igual a 2 vezes. Quem é o P? O P é 9. Então 2 vezes 9. E quem é a soma? A soma é 6. Bota o 6 embaixo, a soma fica embaixo. 2 vezes 9, 18. 18 por 6, 3. E assim a gente finaliza a média harmônica, uma média. Engraçado que toda vez que você tem conhecimento de quanto é a soma dessas raízes e o produto, você consegue achar média geométrica, média harmônica, média aritmética e tudo mais de forma fácil, de forma prática, tá? Então, a gente vai falar agora de outra coisa que, na verdade, a gente está muito acostumado ao professor te dar a equação, te dar a função e você descobrir as raízes, né? A gente vai agora para a última questão.
e a gente vai aprender como é que a gente monta a equação. A gente vai descobrir qual é a equação cujas raízes são aquelas dadas pelo professor, certo? Vamos para a próxima. Finalmente. Pronto, a fórmula para você obter uma equação de segundo grau, quando as raízes forem dadas, né? Porque é muito simples, o professor dá a equação de segundo grau, e você faz delta, você faz Bhaskara, você encontra x1, x2 e pronto. E se for o contrário, se eu, na verdade, resolver te dar essas raízes para você descobrir qual é a equação que tem aquilo como raiz, tá? Então vamos lá, por exemplo, digamos que as raízes sejam 1/3 e menos 1/5. Essas são as raízes. É como se esse 1/3 e esse menos 1/5 fosse justamente x1 e x2, tá? Tem como você descobrir qual é a equação que tem isso como raiz? Tem, usando aquela fórmula. De novo, envolvendo soma e produto. x² menos sx mais p. Então envolve soma e envolve produto. Ora bem, se eu já dei aqui as raízes, como é que você vai fazer a soma dessas raízes? Simples, você vai somar. Soma. Você vai pegar as raízes, 1/3 mais menos 1/5. Pronto, estou fazendo aqui a soma. Esta é a soma. Você vai pegar as raízes, né, que foram dadas na questão e somar para justamente encontrar essa soma. Tá? Literalmente somar. Aí aqui a gente faz assim, ó, 1/3 mais com menos 1/5. Aqui está muito distante. Vamos tirar o MMC. MMC é 15. 15 por 3 dá 5 vezes 1, 5. 15 por 5 dá 3 vezes 1, 3. Acabou ficando 2/15. Isso daqui é a soma. A soma das raízes, 2/15. Só recapitulando, eu somei 1/2 mais menos 1/5. É 1/5. Resultado, mais com menos dá menos. Ficou 1/3 menos 1/5. MMC, subtração de fração, temos que tirar MMC. MMC deu 15. 15 por 3 dá 5 vezes 1, 5. 15 por 5 dá 3 vezes 1, 3. 5 menos 3, 2. 2/15 é a soma. O produto vai ser mais rápido, porque o produto a gente só vai multiplicar, né? 1/3 vezes menos 1/5. Mais com menos, 1 vezes 1, 1. 3 vezes 5, 15. Então o produto é menos 1/15. Então olha só, você já tem soma e já tem produto. Aí você vem para a fórmula, você vai trocar esse S pela soma, que foi 2/15. Aí você vai trocar esse P pelo produto, que foi menos 1/15. Certo? Vamos lá? Estamos no final já. x² menos, quanto é que deu a soma? 2/15. 2/15 de x. E o produto foi menos 1/15. Mais com menos dá menos 1/15 igual a 0. Pronto, a equação está montada. O que é que pode acontecer? Pode acontecer dela aparecer exatamente assim. Se for no gabarito, ela pode estar exatamente assim. Só que ela pode se apresentar também de outra maneira. Ela pode se apresentar dessa forma, por exemplo. Aqui já está certo, está certinho, tá? Mas se for uma questão objetiva, possa ser que eu não coloque assim. Mas como é? Qual a outra maneira de responder a isso? Dessa forma. Você vai tirar o MMC de 15 e 1, que é 15. 15 por 1 dá 15. 15 vezes x² vai dar 15x². 15 por 15 dá 1. 1 vezes 2x é 2x. 15 por 15 dá 1. 1 vezes 1, 1. Igual a 0. 15 por 1 dá 15. 15 vezes x², 15x². 15 por 15 dá 1. 1 vezes 2x, 2x. 15 por 15 dá 1 vezes 1. Pronto. E aqui é a equação que eu queria. Engraçado. É o caminho inverso. Geralmente eu te dou essa equação para você encontrar essas raízes. Nesse caso foi o contrário. Eu já te dei as raízes para você encontrar a equação. Então toda vez que o professor te der as raízes, você vai usar essa fórmula para descobrir qual é a equação. Primeiro vai fazer soma, depois produto e depois vai substituir na fórmula, tá? Então aqui, ó, só para ficar mais organizado, esse 1 tá meio apagadinho. A resposta então fica sendo 15x² menos 2x menos 1 igual a 0. Essa é a resposta da questão. Essa daqui é a nossa resposta, certo? Então a gente encerra assim, com essa parte aí. Encerramos o capítulo 9, tá? De álgebra. E a gente vai se ver em breve. Foi muito bom passar a tarde com vocês. Até a próxima, um beijo.